Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs e convidados. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de nós compartilharmos com vocês mais um artigo do nosso jornal Árvore da Vida. Esse é o último artigo que nós vamos compartilhar do jornal 342. E o artigo ele é destinado aos pais, amém? Então nós vamos falar da criação de filhos, amém? Antes de nós iniciarmos, eu quero pedir que você já curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, amém? Também ative o sininho para que você receba as notificações toda vez que o nosso canal transmitir um vídeo e mais algum outro conteúdo, amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Louvado seja o Senhor. O título hoje é Não se esqueça, a semente está dentro dele, amém? Não se esqueça, a semente está dentro dele. Louvado seja o Senhor. Então, toda essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje está baseado em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 24. Nós vamos ler toda essa passagem, porque ela é bastante rica, e eu vou ir lendo e compartilhando com vocês, amém? Vamos iniciar aqui. Versículo 11. Continuou. O Senhor já estava falando aos seus discípulos e ele continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém. Vamos parar aqui. Então nós vemos aqui que esse homem ele tinha 2 filhos. E o mais moço pediu tudo que ele tinha direito e quis gastar. Sair da presença do pai, do cuidado do pai, do amor do pai, e esbanjar tudo que ele tinha direito. E aqui nós vemos, que ele foi para uma terra bem distante, ou seja, ele foi para distante do seu pai, e lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, ele vivia de qualquer maneira, sem regra, fazia o que bem lhe entendia. Senhor Jesus, então nós vemos aqui que é a experiência de muitos jovens, não é verdade? Não só os jovens do mundo já praticam isso instantaneamente, de forma normal, para eles é normal, já sair para o mundo, viver de qualquer forma, viver dissolutamente, é isso que o mundo aí fora prega, é isso que o sistema prega, que o adolescente, que o jovem viva da forma que ele quiser, como ele quiser, do jeito que ele quiser, que ele se torne o que ele quiser, como se realmente a vida dele fosse só dele e ele não precisasse prestar contas a Deus, nem ter algum tipo de sentimento para com os pais. Então é assim que o mundo aí fora é criado. Infelizmente, isso pode acontecer com os nossos filhos, até mesmo cristãos, na vida da igreja. De alguma forma ele foi ali criado na vida da igreja, mas em algum dado momento ele quer provar o que tem aí fora, o mundo que tem aí fora. E aí ele vai para distante do pai. Se nós pensarmos bem, amados, essa foi a nossa experiência para com Deus, Deus já nos deu a vida, então nós saímos para longe do Pai, para longe de Deus, muitas vezes até mesmo depois de salvos, nós saímos da presença de Deus para viver de forma dissoluta, sem regra, sem prestar contas a ninguém, e isso só traz dano para nós, ó Senhor Jesus. Vamos prosseguir. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Senhor Jesus, então aqui nós vemos, ele gastou tudo,
depois de ter consumido tudo, no versículo 14, ele começou a passar necessidade. Senhor Jesus. Então ele se agregou aos cidadãos daquela terra, ele queria algo de comer, então ele começou a guardar os porcos, mas nem a comida dos porcos ninguém dava a ele, ou seja, o mundo, amados, quando você vai para o mundo, você, né, o filho cresce um jovem ativo na vida da igreja, conhecendo o Senhor, servindo ao Senhor, mas quando ele vai para o mundo, o que o mundo faz? O mundo rouba tudo o que ele tem. Então toda a juventude, toda a força, tudo que esse jovem que foi criado, né, junto do pai, o inimigo rouba tudo. E chega a um ponto que nem o inimigo vai querer ele mais. É uma frase que eles falam aí, né, eles chupam a laranja até deixar só o bagaço. Perdoem pela expressão da palavra, mas é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer sugar tudo que é vida, toda a seiva do jovem e deixar ele um bagaço, deixar ele sem utilidade nenhuma. Ó Senhor Jesus. E que isso, amados, que isso seja um incentivo, um encorajamento para nós, para vocês, pais, de que nós precisamos, ainda que o mundo tenha essa força, seja tão forte e tente atacar os jovens, nós não podemos desistir de pregar o evangelho para os nossos jovens. Como o título falou, né? Não se esqueça, a semente está dentro dele. Então você, como pai, o que você precisa fazer? É colocar a semente da palavra dentro dele, aleluia. Esse jovem aqui, ele falou, levantar-me-ei. Ele se lembrou de quantos trabalhadores o pai dele tinha, que ele tinha de tudo, que ele tinha todo tipo de comida. Enquanto ele passava fome, queria a comida dos porcos e não tinha, ele se lembrou que até os empregados do seu pai comiam muito melhor que os porcos, estavam comendo muito melhor que ele. Ó Senhor Jesus, então aqui levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então algo no interior dele o despertou e falou, não, eu preciso é do meu pai. Fez ele lembrar, amados, do pai dele, olha só. Então havia uma semente plantada dentro dele e é o poder da semente que fez ele voltar para junto do pai. A semente da palavra que estava semeada nele brotou e começou a crescer e fez ele lembrar de onde ele veio. Amados, então se você tem essa experiência de que o seu filho cresceu na vida da igreja, né, ou tem alguma pessoa que você conhece que aconteceu da mesma forma, o filho não vive mais junto do pai, então, amados, não desista dele, em hipótese nenhuma, porque uma semente já foi plantada no coração dele, e em algum momento essa semente ela vai brotar e vai crescer, e vai fazê-lo lembrar de onde ele saiu. E aqui nós vemos que o jovem, né, o filho pródigo, ele saiu dos braços do pai e a primeira coisa quando ele chegou no fundo do poço foi lembrar do pai. Ó Senhor Jesus! Assim também somos nós, amados. Ainda que seja uma palavra aos pais, que diga de filho, seja adolescente, criança, nós vemos que até nós adultos, muitas vezes nós vamos para fora do pai, fora da presença do pai, mas o Espírito ele já está dentro de nós, a palavra já está dentro de nós. O que nós precisamos é não desistir, né? Sempre vai ter uma pessoa orando. Então, se eu saio da presença do Senhor, vai ter alguém orando por mim, em algum momento essa semente ela vai brotar e vai me fazer lembrar do Pai. Então você, pai, que tem um filho jovem, que você pregou o evangelho para ele, ele cresceu num viver cristão, mas depois saiu, amados, a palavra já está plantada nele. Continue orando, continue perseverando em oração, o espere de braços abertos, porque em algum dado momento ele vai voltar para os braços do Pai. E você, pai e mãe, que tem filhos pequenos, aproveite esse momento e plante essa semente no coração deles, para que quando eles forem velhos, eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas se ele toma uma decisão, que a decisão de seguir o Senhor precisa ser dele, não dos pais. Os pais criam, plantam a semente, mas ele precisa escolher o caminho do Senhor. Mas se em algum dado momento ele não escolhe o caminho do Senhor, se você plantou a semente, creia que essa semente vai crescer e brotar no coração dele, vai fazê-lo lembrar dos braços do Pai. Ó Senhor Jesus, que privilégio é para nós, irmãos, nós temos essa palavra. Nós temos a palavra de Deus nos falando que sempre de braços abertos para nos acolher.
vamos ler o restante aqui. Vamos ler o versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quando nós lemos aqui, parece que o pai já estava ali parado, sempre esperando o filho. Olha que maravilhoso. Ele foi para o pai e vinha ele de longe quando seu pai o avistou. O seu pai já estava olhando, esperando a volta dele. Seu pai, já compadecido, correu e foi beijá-lo e abraçá-lo. Olha só, amados, que carinho, que amor que o pai tem. É assim Deus conosco. Nós podemos sair, mas de longe o Senhor já está nos avistando. Já está vendo nós chegarmos para nos abraçar, para nos beijar. É assim que o coração dos pais precisa ser para com os filhos. Se ele é jovem e saiu da presença do Senhor, o aviste de longe, orando, para que ele volte, para que você corra e o abrace e o beije. Ó Senhor Jesus, e para você que é pai de crianças, já plante essa semente. E que o Senhor guarde o seu filho para que ele nunca saia da sua presença, que saia da presença de Deus, mas que se ele vier a sair por decisão própria, não por culpa dos pais, mas que essa semente plantada nele o faça voltar para os braços de Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Então, da parte dos pais, o que os pais precisam fazer? Plantar a semente e sempre esperar que o filho volte para Deus e que permaneça na presença de Deus, amém? Senhor Jesus, e quando o filho voltou, ele não xingou o filho, ele não colocou o dedo na cara, né, expondo o filho, mas o que ele fez? Ele correu, o abraçou e o beijou. Ó Senhor Jesus, é assim que o Pai disse conosco. O Senhor nunca nos criticou, nunca nos exortou de uma forma grosseira, mas Ele sempre com amor e com carinho, sempre nos abraçou e nos beijou quando nós voltamos a Ele, amém? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, aleluia, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Louvado seja o Senhor. É esse tipo de atitude que Deus teve conosco quando nós voltamos o coração para Ele. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados porque nós voltamos ao coração de Deus, nós voltamos aos braços do Pai. E é assim que, em nome de Jesus, o seu filho que está fora da presença do Senhor, ele irá fazer a semente plantada no coração dele, irá germinar e ele voltará para os braços do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, amados, o que nós precisamos fazer é nos manter firmes e esperançosos como o pai do filho pródigo. Sempre firme, com esperança de que o Senhor vai fazer essa semente germinar e brotar no coração dele. Amém? E isso, amados, muito mais do que isso, nos mostra quão fortes e quão poderosas são as palavras que os pais ministram para os filhos. Então, pais que têm filhos crianças, se o que você faz e fala diante do seu filho são palavras de paz, de consolo, de alegria, são palavras de Deus, então é isso que está sendo plantado no coração deles e é isso que ele vai colher mais para frente. Mas se o seu filho vê na sua casa só palavras de discórdia, de briga, só palavra de difamação, se as suas palavras só colocam o seu filho para baixo, é isso que está sendo plantado no coração dele e infelizmente é isso que ele vai colher lá na frente. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e ensine cada um de nós, cada um dos pais, cada um das mães, a criarem os seus filhos no caminho do Senhor. Que possa ser plantada semente de vida no coração dos filhos, para que mesmo lá na frente, ao tomar algum tipo de decisão, essa semente venha brotar e crescer e trazê-lo de volta para o Pai. Amém? Louvado seja o Senhor. Essas palavras estão ali, mesmo que você ache que não tem jeito, mesmo que você pense que as palavras que você, quando você prega o Evangelho, você acha que não
faz efeito no seu filho, mas as sementes elas estão ocultas ali. Muitas vezes uma terra arada, quando é plantado, você não vê a semente ali, mas ela está dentro da terra, ela está oculta, esperando o momento certo para crescer, germinar e dar os seus frutos. Amém? Agora vamos ler também, para fechar, Marcos capítulo 4. Senhor Jesus, versículos 26 e 29. A 29. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Louvado seja o Senhor. Toda semente plantada, ela tem um propósito, que é germinar, crescer, dar o fruto, e aquele que plantou, colher desses frutos e se alimentar. Louvado seja o Senhor. Então, amados, se eu estou plantando a semente no coração dos meus filhos agora, com certeza essa semente ela vai dar fruto, ela vai dar uma espiga, ela vai amadurecer e nós vamos colher bons frutos dos nossos filhos. E não se importe com o crescimento aqui, falou que o homem lança a semente na terra, mas não sabe como que cresce, porque o crescimento ele vem de Deus. O momento correto de crescer vem de Deus. Basta-nos dos pais que nós sejamos firmes, que nós sejamos esperançosos, que nós mantenhamos a oração pelos nossos filhos, porque a semente que foi profetizada pela boca dos pais para os filhos, essa semente ela é poderosa para permanecer ali, crescer, frutificar. Amém? Louvado seja o Senhor. Então eu quero orar por você, pais, por vocês, pais, e pelos seus filhos, pelos nossos jovens, amém? Para que o Senhor nos dê sabedoria, amém? Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela palavra que nos ensina todas as coisas, ainda quando estamos tristes, ainda quando não sabemos o que fazer, é a tua palavra que nos dá esperança, é a tua palavra que nos dá direção. Senhor, e nessa noite, Senhor, eu abençoo cada casal, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, Senhor, que tem algum problema na criação dos filhos, os filhos saíram da presença do Senhor, ou tem filhos pequenos. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor use de misericórdia, ajude na criação dos filhos pequenos e traga os filhos jovens para a presença do Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece o coração de cada casal, de cada pai, de cada mãe, de cada responsável por um jovem, por uma criança. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar esperança, Senhor, para suportar todas as situações, crendo que a semente da palavra plantada no coração de cada criança, de cada jovem, ela possa vir a crescer, possa vir a germinar, possa vir a dar frutos para o Senhor. Louvado seja o teu nome. O Senhor abençoe a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Novamente eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com mais casais, com seus parentes, com seus amigos, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Amém? Louvado seja o Senhor. Jesus é Deus. Amém.